Aleluia. Irmãos, muito pode seus efeitos. A oração do justo. O segredo do evangelho, querido, é a perseverança. Permanecer. Só persevera quem crê realmente. Quem crê realmente persevera. Aleluia. Irmãos, final de semana passado, eu estava em casa e teve um momento que eu estava assim meditando, não me lembro se eu estava orando em línguas, lendo a Bíblia, algo desse tipo, mas o Espírito começou a falar comigo. E quando o Espírito fala comigo, geralmente eu fico, que a voz do Espírito, você sabia que a voz do Espírito é dentro de você? Não é uma voz, é dentro de você. Então, no meu caso, geralmente, quando o Espírito Santo começa a falar, a impressão que eu tenho é como todo o meu ser por dentro começa a ressoar. Ressoar. Porque a voz vem de dentro. E começou a falar, e a impressão é comigo. Geralmente eu entro num estado de paz muito grande, e ele continua a falar. E o Danilo pode estar conversando comigo, e eu estou escutando o Danilo, não é que eu não estou nem aí, mas eu estou intrínseco no sentido de escutando aqui, ó, ele falar. E Deus começou a falar. E assim, irmão, não tinha nada a ver, irmão. Estava até nada a ver comigo, assim, né? Naquele momento meu emocional, né? Mas o Espírito falou, fale sobre isso. Eu quero que você pregue sobre isso. E eu sabia que era quinta-feira. Então, eu vou falar com vocês, por isso que eu pedi para que eles gravassem. Não sei se vai dar. Vai dar? E a gente ter isso daí, depois a gente lança na internet, porque o Espírito falou para me pregar algo para vocês. E eu te convido, eu te encorajo a ouvir toda essa mensagem, não vai ser só hoje, do que o Espírito quer trazer para a gente. Porque eu creio que se ele falou e ficou enfatizando, é tanto para mim, que eu tenho que me debruçar sobre aquilo que ele fala, entender, colocar, como para você. Amém? Fala assim, a palavra de Deus. Fala forte, irmão. A palavra de Deus é vida. Aleluia. E o que ele queria que a gente falasse, estivesse falando, é sobre a seguinte frase: o justo viverá por fé. E eu peço assim a iluminação do Senhor para que a gente possa compreender a palavra. Porque talvez, poxa, já escutei várias vezes, mas o que muda a gente é a prática da palavra. Então, assim, o tema dessa mensagem ou dessas mensagens vai ser: o justo viverá pela fé. Antes de entrar na mensagem de hoje, sempre tem um fundamento dessa mensagem. Ou seja, nós vamos falar sobre fé, o justo viverá por fé, mas o fundamento dessa mensagem de fé se encontram, são dois textos, fundamentos, que a gente vai se colocar. Mas antes de falar do fundamento, existem 4 vezes que a Bíblia fala: o justo viverá por fé. Amém? Alguém sabe onde que é as 4? A primeira é em Abacuque. E hoje nós vamos falar sobre Abacuque. A segunda vez é em Romanos. As outras 3 vezes é Novo Testamento. A terceira vez é em Gálatas. E a quarta? Não. Hebreus.
Hebreus. Mas há uma verdade, que o Espírito Santo falou, que é uma verdade mais profunda para a gente entender. Há uma verdade mais profunda. Eu tenho aprendido, irmãos, a nível de fé, às vezes a gente fala assim, pastor, mas eu tenho confessado isso, confessado aquilo. Charles Capps, que é um homem de Deus, que fala sobre confissão da palavra, ele falou algo que eu fiquei rindo, né? Eu li algo sobre Charles Capps que ele fiquei rindo. Ele fala assim, meu irmão, se você está confessando a palavra desesperado, fecha a boca, porque ela não tem poder nenhum. Se você está desesperado confessando a palavra, você está confessando a palavra debaixo de uma influência de medo. Então fecha a boca. Não é momento de confessar. Ele fala do momento de confessar a palavra e o momento de não confessar. Há momento que nós temos que calar. Aí eu acrescento um pouquinho. Há momento que não é para você confessar, é momento de você se edificar orando em línguas. Há momento de você confessar. Ele fala algo interessante, que há momento que o teu coração enche de fé em determinada situação e você confessa a palavra ali e ali você estabelece. E a partir de então você tem que estar firme naquele teu estabelecimento de fé. Não pode, quando chega o momento, ai meu Deus, ai meu Deus, eu sou sarado. Não tem efeito, irmão. Eu sei. Não tem efeito em momento de desespero você tentar confessar a palavra. No momento de desespero é muito mais você ficar firme naquilo que você já confessou com fé e você se edificar na oração em línguas ou entrar em outro tipo de prática espiritual. Claro que a fé é uma construção do nosso coração, mas eu queria só comentar isso que eu achei engraçado, porque muitos de nós já fizemos isso. E ele ensina que muitas das vezes por que as coisas não dão certo? Porque às vezes a gente pratica de uma maneira errada. Que a confissão da palavra, ele tem ela funciona com fé, não com medo. Não com medo. Quer dizer, o medo funciona para te permanecer naquela situação. Né? É interessante isso. Mas a gente vai aprendendo. Então, 4 vezes que na Bíblia está escrito o justo viverá pela fé. Abacuque, Romanos, Gálatas e Hebreus. Mas, assim, um fundamento dessa mensagem, o justo viverá pela fé, um fundamento, eu peço que a Larissa abra aqui Romanos 10, 17. Romanos 10 é tremendo, irmãos. Nós precisamos, de vez em quando, voltar em Romanos 10. Mas Romanos 10, 17... que é um fundamento, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, a fé vem pela pregação, que vem pela palavra de Cristo. Então, estaria certo de nós falarmos a fé simplesmente vem pela palavra de Cristo. Amém? Fala comigo, a fé vem pela palavra de Cristo. Por que isso é um fundamento? Porque se nós vamos falar que o justo vive pela fé, nós precisamos entender como a fé vem. A fé não vem com uma oração forte. Deixa eu fazer uma oração forte pela... Meu Deus do céu, Joyce. Para que a Joyce tenha fé. Então eu vou fazer uma oração forte e ela vai se arrepiar, e ela vai chorar, e eu vou profetizar. Se a profecia realmente é de Deus, é uma palavra de Deus junto, isso vai gerar fé. Mas uma oração forte não gera fé. A fé vem, irmão, pela palavra de Cristo. A fé vem pela palavra de Cristo. A fé vem em ouvir a palavra de Cristo, em falar a palavra de Cristo. Então, nesse momento que eu estou confessando a palavra como um exercício para que eu escute a palavra de Cristo, ok. Porque tem um momento que a fé vem, irmão. E quando a fé vem, eu libero a fé. Eu uso a fé como uma espada. Amém, queridos? Quando meu coração se enche de fé.
Como Romanos nos ensina, o meu coração se enche de fé, crê, eu libero com a minha boca. Amém? E aí funciona. Quando o meu coração crê, mas para o meu coração crer, eu tô ouvindo a palavra de Cristo, até eu mesmo falando. Eu estou falando, eu estou ouvindo, e a fé vem, irmão, no coração. E aí eu libero. A fé é uma convicção, a fé é uma certeza, aleluia, de que aquilo que diz a palavra te pertence. É seu, amém? Então, esse é uma base dessa pregação. O justo viverá pela fé, mas nós temos que entender como a fé vem. A fé vem como, gente? Ouvindo a palavra de Cristo. Ah, então eu tenho que vir na igreja todo dia? Não. Ouça de você mesmo. Fale a palavra de Cristo para você escutar. Você sabia, irmãos, que o maior efeito de nós escutarmos a palavra de Cristo é quando nós mesmos falamos? Você sabia disso? Quando nós falamos, nós nos escutamos através do nosso ouvido interno. Por isso que quando gravamos a nossa voz e quando vamos escutar com o nosso ouvido externo, nós escutamos outra voz. É verdade ou não é? Quem é essa pessoa que está falando? Não, parece que não sou eu. Porque quando você fala e ao mesmo tempo você se escuta. Por isso que é muito perigoso você falar incredulidade. Porque o medo também vem com a fala de incredulidade. Amém? Outro fundamento. Porque o justo viverá pela fé. Outro fundamento, porque devo viver pela fé. São dois fundamentos. Primeiro, como a fé vem, para a gente falar sobre os textos, né? Então ela vem por ouvir a palavra de Cristo. E o outro fundamento, mas por que, pastor, nós devemos viver pela fé? Abre um texto, irmão. 1 Coríntios, capítulo 5, para a gente entender. E aí eu não quero ter pressa, tá, irmãos? Vou falar até meia-noite, sem pressa. Vai não. Espírito de Eutico, sai em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 1, irmãos. Eu vou ler esse texto um pouquinho longo, 1 a 7. Ele fala assim, porque eu estou focando porque eu devo viver pela fé. Aí Paulo ele fala, geralmente, eu falei o quê? 1 Coríntios? Eu acho que eu errei. Eu acho que não é esse. Segundo Coríntios 5, de 1 a 7. Paulo está falando, sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Pastor, Deus está falando aqui de arquitetura? Não. Ele está falando o seguinte, se a nossa casa terrestre, ele chama o nosso corpo físico, esse corpo incorruptível, esse corpo que vai morrer, ele está falando, se esse corpo se desfizer, nós temos um outro corpo. Amém? E até a promessa de quando Jesus voltar, no arrebatamento, num piscar de olhos, nós teremos essa casa, esse corpo eterno, não sujeito à morte. Amém? Deu para entender o que ele está falando? Então, ele fala assim, ele está falando de corpo, pastor. Novamente, ele está falando de corpo. E por isso, neste tabernáculo, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, nós queremos um corpo não corruptível. Nós gememos por causa disso, amém?
Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, ou seja, vestidos significa quando Jesus voltar, se eu estiver vivo, eu estou vestido desse corpo, e aí eu quero que ele me dê uma outra vestidura eterna, outra vestimenta eterna, e não nus. Pois, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou não porque queremos morrer, não é por causa disso, mas revestidos, mas nós queremos um corpo eterno, amém, querido? Para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, aí ele fala, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Aleluia! Eu não fui criado para morrer. Eu fui criado para ser eterno. E por que eu estou gemendo? Para ser revestido com esse corpo. Olha só. Foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor, ou a garantia, ou o dinheiro inicial do Espírito. Significa que o Espírito Santo em mim é a garantia, é o dinheiro inicial, que Deus colocou assim, ó. Diabo, para saber que Danilo é meu, eu, estou colocando o Espírito. É o penhor, é a garantia. Tanto para o diabo ver, quanto para o Danilo saber. Eu sei que eu vou ter novo corpo. Eu não preciso temer, porque o Espírito Santo está em mim. Fala assim, o Espírito Santo em mim é a garantia da eternidade. Aleluia! Otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo aqui, natural, estamos, ele chama isso de ausentes do Senhor. E esses ausentes, enquanto no corpo nós estamos ausentes, a impressão é o seguinte, é como se você fosse, nós somos brasileiros, mas imagina nós vivêssemos na Austrália, do outro lado do mundo, na Austrália. Só que nós somos brasileiros. Você está na Austrália querendo voltar para o Brasil. Então, mas enquanto você é ausente ou você é estrangeiro, eu sou brasileiro, mas estou vivendo na Austrália. Então, eu sou estrangeiro. Irmãos, enquanto nós estamos nesse corpo, nós somos ainda estrangeiros daquilo que nós temos. Nós estamos ausentes do Senhor, porque a nossa pátria é o Senhor. O que nos identifica é o Senhor. Nós estamos ausentes do Senhor. Amém? Ah, pastor, mas Jesus não está em mim? Tá, pelo Espírito Santo. Jesus está em mim, Deus está em mim pelo Espírito Santo. Mas na realidade, tete a tete, cara a cara, Jesus está sentado à direita de Deus. Eu estou sentado com ele em espírito pelo Espírito Santo. Mas tem um impedimento. Enquanto eu estou no corpo, fala assim, enquanto estou no corpo, eu estou ausente. É como se esse corpo físico fosse um impedimento para a plenitude de estar em Cristo. Esse corpo físico, corruptível. Aí ele fala assim, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Aí eu quero pegar o versículo 7. Falei isso tudo para pegar o versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Porque nós estamos no corpo, esse corpo é como uma barreira, esse corpo corruptível é uma barreira para a presença absoluta de Cristo. É como se eu fosse um estrangeiro em terra estranha. Então, por causa disso, por causa disso, andamos por fé e não pelo que vemos. Porque à medida que esse corpo físico, ele nos faz andar pelo que vê.
E aí Deus nos deu a fé para que nós possamos não andar por aquilo que, nessa limitação, senão sempre ficaríamos na limitação desse corpo. Esse corpo nos mostra as dificuldades, esse corpo fecha os nossos olhos para o invisível. Então, por isso que andamos por fé. Quando estivermos em Cristo, nós não precisaremos mais andar por fé, porque nós já teremos toda a plenitude de Cristo. Mas enquanto estamos nesse corpo, visto que nós andamos por fé, quando tivermos novos corpos, nós não precisaremos mais da fé, porque seremos arrebatados, estaremos com Ele, voltaremos com Ele, reinaremos aqui nessa terra durante 1000 anos com Ele. Aí a fé não precisa mais da fé. Já cumpriu. Mas aqui nós andamos pela fé. Então, preste atenção, querido. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Dos fundamentos para isso é como essa fé vem. Então eu tenho que saber, por que eu vivo pela fé? Primeiro, não como a fé vem. Primeiro, eu vivo pela fé porque o meu corpo corruptível ainda é uma barreira para a presença do Senhor, para a manifestação plena do Senhor. Eu ainda estou ausente do Senhor. Então, por isso que eu preciso viver pela fé. Amém? Então, esse é o motivo. E segundo, para me viver pela fé, eu preciso entender que a fé vem de uma maneira. Ela não vem por causa da campanha. Ela não vem por causa do reteté. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando a fé vem, ela vai gerar o reteté. Ela vai gerar o profético. Ela vai gerar mudança. Mas ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí, irmãos, muitas pessoas não têm tempo com a palavra. Eu sei que eu não vou conseguir entrar em Abacuque hoje. Na primeira vez. Nós só vamos ficar na introdução. Mas amém. Muitas pessoas não têm tempo com a palavra. Troca a palavra por muitas coisas, por canções. E às vezes as canções, irmãos, negam a palavra. Eu ia falar sobre uma canção hoje, vou ter que falar sobre, semana que vem, uma canção que nós cantamos aqui, e entra no subconsciente, só que ela sutilmente, não é por maldade, gente, mas ela sutilmente, ela concorre com a palavra. E aquilo que concorre com a palavra, e não é estritamente a palavra, não produz fé. Porque a fé, ela só vem pela palavra. A palavra pode ser até cantada, mas não é pela música. A fé vem pela palavra. E, irmãos, isso é tão importante que muita gente escuta orações. Eu escuto oração na internet de manhã, de tarde, de noite. Não, estou no propósito, escutando oração. Irmãos, você precisa investir em ter fé. Deixa a fé vir. E se algo que eu tenho que então frisar nessa noite é você precisa da palavra de Deus. Mas eu não gosto de ler a palavra, eu não tenho esse hábito de ler a palavra, eu tenho preguiça de procurar na palavra a palavra que eu preciso para vencer a minha guerra. Então, irmão, a fé não vem. Porque a fé só vem pela palavra. E vem pela palavra. Queridos, muitas das vezes nós... Gente, eu não vou conseguir entrar em Abacuque por causa do horário. Mas muitas das vezes nós nos esperneamos pelas nossas situações, circunstâncias contrárias. Às vezes, pedido de oração, aí nos esperneamos, isso acontece comigo. E saímos da palavra
e achamos que Deus vai se mover. Não, eu acho que Deus vai ter misericórdia de mim. Eu vou chorar muito para que Deus tenha misericórdia e olhe para mim. Irmãos, Deus já teve misericórdia de todos. Quando morreu na cruz do Calvário, se entregou por nós e deu o Espírito Santo e a sua palavra. Mas eu vou falar algo, Deus ele não se move pelo choro. Deus ele não se move pelo seu lamento. Deus ele não se move pelas murmurações. Deus ele se move pela fé. Por isso que nós temos que entender. O corpo, irmãos, nos faz ainda ausentes do Senhor. O corpo, e aí eu estou falando da questão carnal, nos faz olhar para as circunstâncias. O corpo fala que não vai dar. Por isso, querido, que nós não temos como viver baseado nesse corpo, na questão, limitação desse corpo. Se nós queremos ser mais do que vencedor em todas as áreas, nós precisamos entender como viver pela fé. Então, nessa noite, se há uma coisa que eu quero frisar, o justo vive pela fé. E base, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então eu tenho que ter uma relação com o Senhor semanal, diária, de ouvir a palavra de Cristo. Eu preciso me sujeitar à palavra, porque assim a fé vai vir. Assim a fé vai vir. Eu posso até ser frequentador da igreja, quinta e domingo, mas isso não é suficiente. Para as lutas que a gente está enfrentando hoje, não é suficiente. A gente precisa ouvir. Interessante que Deus ele não faz aquilo que nós temos que fazer, irmãos, mesmo nos amando. Você lembra quando Jairo, Jesus amava Jairo, amava Maria, amava Marta, Jairo morreu, já era de 4 dias, e quando Jesus foi lá, né, para ressuscitar, teve um momento, você já cansou de escutar isso, mas Jesus poderia falar, pedra, sai! Você acha que a pedra ia sair? Óbvio. Mas aquilo que nós temos que fazer, irmãos, para cooperar com o milagre, nós precisamos fazer. Interessante que Satanás tem nos deixado num lugar chamado passividade. E a fé, ela não é passiva. Fé, ela não é passiva. Não aceite, não, aconteceu, né? Aconteceu, é porque não cai uma folha se não for dar. Não está escrito isso, irmão. Tem coisas que a gente fala como se tivesse escrito. Não é esse o contexto. Não é esse o contexto. Então, queridos, as coisas contrárias acontecem. Sim, acontecem. Mas nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos exercer a nossa fé. Você sabia que eu posso morrer mais cedo? Se chegar no momento da minha vida em que eu não exercer a minha fé, em algum momento, eu posso morrer mais cedo. Não, pastor, mas Deus não coloca nenhum... Não, peraí, irmãos. É princípio. Deus, ele fala, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. A palavra, aquilo que eu falei. Ele impede do povo ser destruído? Não, mas ele envia a palavra, que é a única coisa que vai nos salvar. É princípios, irmãos. Ele falou, o justo
Vocês querem viver? Quer? Vocês vão viver pela fé. Pela fé. Ah, Jesus, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver. Tá aqui, filho. Entra aqui. Ah, não, mas eu não quero. A gente não quer exercitar nossa fé. Muita gente tem canseira. E eu ficar orando em línguas para edificar a fé, confessando a palavra, falando que nem um maluco, acho que não é isso, não. Aí fica no campo do corpo, do misticismo. Se sentir, Deus fez. Se não sentir, Deus não fez. Quem diz isso, irmãos? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por sentimento. A fé é uma convicção. Eu falei para vocês que eu escutei a voz de Deus e a voz de Deus não me deu arrepio, mas me deu uma noção da presença de Deus aqui dentro. Um ressoar da voz aqui, uma paz. E é isso que a fé produz. Amém? Quinta-feira que vem eu vou começar. Não deu para começar. Porque eu tenho que estabelecer a base. Não perca, irmão. O justo viverá pela fé. Essa mensagem é para essa geração. Para esse tempo que nós estamos vivendo. Quem não dominar isso, irmãos, quem não dominar, quem não praticar, a gente pode perder. Muita coisa na nossa vida. Fala comigo, o justo viverá pela fé. Fala assim, fundamentos. Como a fé vem? Por ouvir